galera, tudo bom? Eu tô super contente de contar hoje pra vocês. É uma história que é um exemplo, é um caso real, é um caso que acontece com muitas famílias e eu espero que ele sirva de inspiração pra você saber se comportar caso isso aconteça parecido, porque vocês já vão entender que hoje em dia é muito difícil que aconteça igual. Mas para vocês entenderem, para vocês conhecerem um caminho de comportamento dos pais que vai ensinar de uma maneira muito legal, não só o lado financeiro, mas também o lado financeiro. É a história de uma menina que quando tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de idade, essa história aconteceu já faz quase 30 anos, segundo ela aconteceu há uns 28 ou 29 anos. Ela tinha então 5 ou 6 anos e ela ficava um período à tarde sozinha em casa. Entre nós isso era mais comum antigamente, hoje ainda é, mas só entre algumas famílias. E ela ficava um período sozinha em casa e ela assistiu um dia televisão, alguma propaganda e começou a ligar para o Disque Piadas. E antigamente o telefone não tinha celular, só tinha telefone fixo e durante a tarde era o horário mais caro para você fazer ligações. E como o horário que ela ligou foi à tarde, ela ligou alguns dias, até que quando chegou o final do mês, chegou uma conta de telefone bem cara. E aí, antes de contar toda a história pra vocês e o que aconteceu e por que eu acho que é um excelente caso de você pensar aí pra você eventualmente replicar na sua família caso aconteça alguma coisa parecida, eu queria te perguntar o que você faria. Se chegasse, por exemplo, hoje em dia tem umas notícias assim, né? Tal criança pegou o celular da mãe e gastou com um monte de comida, comprou um monte de lanches e tal. Caso isso aconteça com você, o que você faria? Como você se comportaria? Pensa aí. Enquanto isso, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, para você curtir esse vídeo, para ajudar outros pais, para ele chegar a mais pessoas e também para apertar o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo e você conseguir realmente formar filhos educados inteligentes financeiramente. Então vamos lá? Bom, deixa eu começar do começo essa história, porque ela é realmente muito legal. O meu pai, vou dar um contexto aí, o meu pai ele é consultor e ele trabalha muito com educação de adultos. Então, a história é legal porque ele perguntou, numa ocasião, essa história chegou pra mim porque foi uma situação de um treinamento que o meu pai deu, e que ele perguntou logo no começo para as pessoas, para que elas contassem situações na vida dela em que elas tinham aprendido muito. E uma das participantes, já adulta, contou essa história pro grupo. E é essa história que eu tô aqui contando pra vocês. Ela morava vou dar os contextos pra você também entender. Ela morava numa cidade pequena no interior de Santa Catarina, que é conhecida aí pelo frio, que é aquela cidade que sempre neva, que chama São Joaquim. E ela hoje tem mais ou menos 27 mil habitantes lá. Então há 30 anos vamos supor que tinha, sei lá, 20, 25 mil habitantes. Então era uma cidade muito pequena. Ela ficava algumas horas de tarde sozinha. E outros contextos. Ela brincava muito na rua, que é uma coisa comum de cidade pequena. Todo mundo se conhecia ali, os pais da rua. E o pai dela era plantador de batata semente e ele ficava muito tempo fora de casa e ela já associava então estar longe de casa com ter que trabalhar. Então um dia ela estava sozinha em casa e ligou para o Disque Piadas. À noite, quando a família estava reunida, ela começou a contar essas piadas e as pessoas todas deram risada, acharam divertido, mas ninguém resolveu perguntar onde ela tinha aprendido aquelas piadas. E aí depois a coisa se repetiu no dia seguinte, mais alguns dias, até que chegou a conta de telefone bem cara. E aí você pensou o que você faria? Você ficaria uma fera? Você deixaria de castigo? O que você faria? Então, agora que você já pensou, eu vou te contar o que o pai dela fez e por isso que ela relatou que foi uma situação de extremo aprendizado e por que eu tô compartilhando aqui com vocês é porque eu concordo, porque eu assino embaixo que é uma história muito rica. E aí então, quando chegou a conta, o pai dela reuniu todo mundo durante uma refeição, durante o jantar, por exemplo, e disse: pessoal, apareceu aqui uma ligação na conta aqui do Disque Piadas. Quem fez essa ligação? E aí ninguém falou nada, nem ela, ficou bem quietinha.
Eles não falaram nada e o pai dela ligou pro Disque Piada. E aí logo tocou uma musiquinha e ela começou a cantar a musiquinha junto. E aí a primeira lição que ela teve foi essa: dizer a verdade, não acusar ninguém, que existem outras maneiras de você falar para as pessoas falarem a verdade e tudo mais. Então depois ele disse, olha, ela disse que lembra até hoje do papel, para vocês terem ideia. Então ela disse que ele disse, olha, essa conta foi cara, ela não é barata e eu vou precisar que você me ajude a pagar. Então você vai ter que arrumar o dinheiro para conseguir pagar essa conta. Então pensa comigo, ela tinha 5, 6 anos de idade. Como é que ela ia fazer? Lembrando não, vou te contar mais uma informação. Ela não ganhava mesada. Nunca houve essa cultura dentro da casa dela. Ela disse que nessa época ela gostava já de pintar tecido, pintar coisas, e ela gostava de umas bijuterias, dos negocinhos meio hippie, e a mãe dela não gostava, e ela não podia comprar então, e ela começou a fazer algumas coisinhas, então ela já tinha essas duas habilidades. Como ela entendeu, ela até sugeriu pro pai dela então que ela ia trabalhar, trabalhar fora, mas aí o pai dela disse, não dá, não é possível, você é uma criança, vamos ter que arrumar outra maneira de resolver isso. Então ela mesma lembrou dessas habilidades, dessas coisas que ela gostava de fazer e resolveu então que ia vender panos de prato decorados e também as miçangas que ela fazia. E aí ela disse que os pais dela, olha esse detalhe também que bacana, combinaram com os parentes e vizinhos para não darem uma força, porque a história começou a ficar... Todo mundo ficou sabendo e as pessoas queriam ajudar, queriam dar mais dinheiro, pagar mais caro por aquilo. E eles diziam, não, por favor, porque se vocês derem bastante, ela não vai ter a mensagem que a gente precisa, ela vai conseguir o dinheiro muito rápido e não vai acontecer o que a gente espera. Então aí todo mundo se ajudou e aí eu perguntei, porque eu fiquei interessada, falei, gente, mas 5, 6 anos, aonde você vendia essas coisas? Ela disse que como ela tinha esse acesso à rua, ali não era o bairro todo, mas a rua, porque era uma cidade pequena, então ela ia até os vizinhos, vendia para as pessoas que passavam por ali e tal, mas que também vendia na escola as miçangas para os amigos, para os colegas, e aí aos poucos ela foi conseguindo dinheiro. Ela falou que demorou bastante, mas quando ela conseguiu todo o dinheiro, quando ela juntou tudo, ela disse inclusive que ela precisou fazer alguns esforços, que às vezes ela via que ela tinha o dinheiro e queria comprar alguma coisa, mas ela sabia que não dava, que ela precisava juntar o dinheiro para pagar aquela conta. E aí ela disse que quando conseguiu o dinheiro, o pai dela chamou ela e falou, como é que foi pra você? E aí ela disse, poxa, deu trabalho. Aí ele falou, ah tá, foi rápido ou foi demorado? Ela falou, demorou. Ele falou, então, você gastou esse dinheiro em 2 tardes, mas para você conseguir o dinheiro para pagar essa conta, você gastou vários e vários dias. Então, presta atenção como porque às vezes para gastar é bem rápido, mas para a gente conquistar o dinheiro demora, exige muito da nossa dedicação e do nosso esforço. Então, avalia a próxima vez antes de fazer uma despesa ou uma compra sem saber exatamente o quanto ela custa ou se você vai, ou avalia, pesa quanto você vai ter que trabalhar para conseguir pagar essa compra que você fez. E eu achei essa história linda, emocionante até, porque o pai não brigou, não deixou de castigo, ensinou uma lição super bacana para ela, não teve trauma, na verdade transformou uma situação que podia ser traumática numa situação de muito aprendizado e desenvolvimento pessoal. E essa situação é muito comum. Lógico que hoje não vai ter crianças ligando para o Disque Piadas, como foi o caso dela, mas é muito comum, né? Esses dias também um seguidor lá do Instagram, se você não me segue, dá uma olhada aí depois, vou deixar aqui na descrição também, me perguntou o seguinte, o filho dele sabia que não podia, acho que era jogar bola dentro de casa, e jogou e quebrou a televisão. E aí ele me disse, Luiz, o que eu faço? E o filho dele, nesse caso, era bem mais velho, tinha uns 12 anos, mas era um adolescente muito um adolescente muito responsável, muito envolvido. E aí ele disse, Luísa, o que eu faço? Porque se eu falar pra ele pagar, ele vai pagar. Mas também eu não sei, né? Poxa, eu vou falar pra ele pagar, acontece, acidente e tal. E daí eu falei, poxa, conversa com ele. Pergunta pra ele o que ele acha justo, o que ele acha que é mais coerente, o que é mais bacana. Se ele falar que quer pagar tudo, você fala pra ele, olha, eu acharia até justo, mas
Também é um acidente, eu entendo que você é jovem e que você vai entender a lição de que isso não pode acontecer de novo, que quando eu falo uma regra, não é só porque eu quero, porque eu sou chata, é porque coisas podem acontecer para sua segurança, ou prejuízos, e então eu te ajudo com metade. Vamos fazer assim? Você participa, você paga metade e eu pago outra metade pra gente consertar a TV? Também é uma solução bacana pra gente resolver esse tipo de situação e ainda ensinar uma informação bacana, saudável para a criança e para o adolescente estar envolvido com a solução, conseguir ter uma lição importante e se desenvolver e aprender bastante com isso. Vocês veem que não tem uma história de braveza, de castigo, né? Não tem um peso essa história de horror, né? Que aconteceu lá esses dias da criança que comprou um monte de lanche do McDonald's, 45 se não me engano, ficou todo mundo apavorado e tal. É uma situação que acontece, a gente pode estar vulnerável, a gente está sujeito a ela, mas a gente pode transformar o limão numa limonada. A criança pode se incomodar, chamar a gente de chata, chamar a gente de várias coisas. Eu sempre falo que é preciso dizer, você tem todo o direito de ficar chateado, sim, você está fazendo um esforço grande, mas é a consequência do que você fez e por favor me respeite. Você pode sim estar chateado, ficar irritado, mas não te dá o direito de me desrespeitar. Então, vê como você fala comigo, não gostei desse jeito que você falou, mas tudo bem, eu acolho, eu entendo de verdade, eu também ficaria triste nessa situação. Mas isso aconteceu e a gente precisa agora resolver juntos. Não é mais saudável? Então espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, porque é uma situação que acontece com muitas famílias e a gente precisa estar preparado para resolver ela da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem um caso parecido, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Um grande abraço e até a próxima!